John, essa primeira rodada foi bem respondida? Fique à vontade para uma segunda questão. Aí eu estava vendo, eu quero saber um pouco mais sobre a questão da... você pode chamar de fotojornalista, fotógrafo, repórter, jornalista, repórter, fotógrafo, mas qual é uma profissão separada, é uma coisa diferente? Qual é a diferença? O que é ser... já temos apreciações de Solange e outras pessoas sobre o que eles fazem, mas em termos de você, você se sentiu como sendo definido por isso? De vez em quando, por exemplo, você escreveu artigos também? Eu não cheguei a escrever artigos, mas tinha vontade, né? Mas assim, a dinâmica era tão intensa, viu, que a gente não dava tempo, né? E outra, por exemplo, aquilo que eu já narrei, eu era o primeiro a chegar no jornal. E às vezes, o João chegava e falava: meu Fernando, você vai cobrir uma assembleia amanhã às 3h30 da manhã no pátio da Volks, ou no pátio da Ford, né? E aí eu ia sozinho, né? Então, depois, às vezes, batia um papo com o repórter e falava: o que aconteceu lá e tal. Mas aí o próprio pessoal do sindicato fornecia o que tinha sido debatido lá, né? E a gente realmente ficava só ali na questão do material fotográfico, né? O foco principal era a fotografia, né? Até porque, muitas vezes, eu via repórter fazendo as duas funções. Mas, se você olhar, naquele momento não dava para fazer as duas coisas, né? Você tinha que ou correr de um lado ou correr do outro. Porque, enfim, era aquilo que a gente já falou, a tensão era grande, era muito grande, porque aquilo era tudo muito novo, né? De repente, o que a Solange acabou de dizer aqui, você tá cercado, a tua cidade está cercada pela polícia, você fala: pô, mas por que eu não posso ir e vir, sabe? Essa minha coisa estou sendo tolhido, né? A minha liberdade está sendo tolhida. Posso complementar? Do ponto de vista do exercício profissional, hoje já mudou, né, com a queda da exigência do diploma para a função jornalística. Mas, até então, né, a exigência do diploma do jornalista era para repórteres, redatores, né, editores, enfim, né? O repórter fotográfico e o diagramador, né, eram funções que não exigiam o diploma de nível superior, tá? E, né, o registro era obtido a partir do exercício contínuo da função. E naquela época, e digamos assim, até, vamos dizer assim, até os anos 90, era uma coisa muito definida, até o início dos anos 90, era uma coisa muito definida as funções jornalísticas, né? E depois disso, né, que os meios de comunicação, né, deixaram de respeitar, então a emissora de TV, né, o repórter cinematográfico também não precisava do diploma de nível superior. Depois disso, por economia ou coisas do gênero, é que as empresas os profissionais passaram a acumular a função, né? O repórter abelha na TV, né? Que ele vem fotográfico em entrevista, né? Dirige, né? Isso acabou acontecendo depois, mas antes eram funções muito bem definidas, né? E claro que não existia a sinergia, né, do repórter fotográfico com o repórter, né? Isso era uma coisa complementar até, digamos assim. Ok. Está completa a resposta, John? Eu estava interessado também na questão qual foi a diferença entre 1979, vamos dizer, e 1980? Ou a diferença entre 80 e 82, quando você assistiu? O que foi? As coisas estavam mudando? Houve uma mudança? Houve uma diferença?
entre as primeiras greves, quando surgiram dentro da fábrica, 78, depois 79, 15 dias, depois 42 dias, e depois greves, alguns deles bem selvagens, que aconteceram depois, incluindo a Batalha de Piroporinha, etc. Então, como é que vocês, como participantes, também pessoas que estavam assistindo, no meio de pessoas que estão fazendo reportagens, como é que você vai ver a evolução dos acontecimentos e do que estava acontecendo na sociedade ao redor de vocês? Eu acho que as primeiras greves, né, ainda se deram sob uma ditadura ainda um pouco mais truculenta, digamos assim, né? E pegaram de surpresa, né, os governantes, né, porque até então eles estavam lidando só com o movimento estudantil, né, com o movimento estudantil indo para as ruas, um pouco movimento popular, com o movimento lindo que acabou surgindo, que foi o movimento contra a caristia das donas de casa, né? Agora, a última grande greve que tinha acontecido tinha sido em 68, pouco antes do AI-5, né, da edição do AI-5, que foi em Minas, né? E não, Osasco também, né? E a Cobrasma em Osasco, que tinha tido em Minas também, né? 10 anos depois, estoura a greve na Scania, mas uma coisa localizada, né? Que eles julgavam, acho que os militares julgavam que né? Não vai dar em nada, foi aqui, e em 79, 80 pegou, eu acho que pegou o movimento, né? Os governantes de surpresa, né? Por mais olheiros que eles tivessem, né, por mais infiltrados que eles pudessem ter nos movimentos, dentro das fábricas, como de fato tinham, né? E não só, acho que pegou de surpresa também as empresas. E como negociar? Né? Eu acho que esse é o grande X também. A negociação, né, para se chegar num denominador comum, né? Como é que você negocia com os caras em greve, né? Então, acho que foi tudo uma grande novidade, inclusive para os próprios sindicalistas, para os próprios trabalhadores, né? Acho que as três primeiras greves foram um aprendizado, né? De todos os lados. Eu acho que depois o que dá para perceber embora as relações ainda fossem muito tensas nas negociações, eu acompanhei muitas negociações de campanha salarial, né, de coisas assim, embora num primeiro momento ainda muito tensas, mas depois descobriu-se, entre aspas, que nenhum lado é bicho-papão, né? Nem o lado empresarial, nem o lado, né, dos trabalhadores, né? Há pontos de vista divergentes, cada um defende os seus interesses. Então, acho que esse foi a grande virada. Também começou a haver, né, uma distensão, né, no momento, digamos assim, né, da abertura lenta e gradual, né, como foi denominada na ditadura, e as coisas foram, né, ganhando uma coisa mais, digamos assim, né, civilizada. Não é esse o termo, né, mas uma relação que ao longo do tempo, né, foi desmistificando os bichos papões de ambos os lados. 78, a greve da Scania e a greve da Fontoura White. Narciso, onde você esteja, estamos lembrando. 76, nós fizemos uma matéria sobre a desindustrialização, a metamorfose da industrialização. E um dos entrevistados foi o Lula. E quando nós fizemos... eu acho que já era presidente, 76, né? Não, acho que sim. Acho que ele com o Edson Mota. 75, Ele colocou duas questões que a gente duvidou, conversando com o Edson Mota. Uma que o trabalhador... Era bipartidarismo ainda, Arena e MDB. E ele dizendo que a tendência era a criação futura de um partido ligado à classe dos trabalhadores.
Essa é uma questão que a gente já até começava a se falar em de extensão, né, que era anistia, não sei o quê. Então, é lógico. Aí quando ele falou que o trabalhador tinha que, se necessário, fazer greve, a gente duvidou. Olha, 76. E foi demoraram 2 anos para... Então, eu lembro que na conversa... Isso está na matéria, foram acho que 3 matérias seguidas, né? E ele falando da greve, a gente achava um tabu. Não é possível parar os militares, né? O país crescendo, sabe aquela, né? Não vai ter greve. E então aquilo que você falou, depois a greve acontece, né? E as partes, patrão e empregado, cada um seguindo o seu caminho, profissionaliza-se tanto do lado do patrão como do trabalhador, essa conversa, né, no movimento sindical. Deixa eu só dar uma palavrinha. Eu vejo assim também, quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente vê que a OAB, das igrejas lá, qual que era? CNBB, começa a aproximar-se do movimento sindical, né? E isso é muito interessante, porque nesse momento toda a sociedade brasileira, principalmente a sociedade paulista intelectual no caso da OAB, enfim, de outras entidades, começam a fazer a aproximação disso, né? Tanto é que naquela época que o Brizola veio visitar, acho que foi depois da intervenção, não é isso? Não foi isso, né? O Brizola veio visitar o sindicato? Depois da volta dele, da anistia. Volta da anistia. Ele voltou em 79, né? E eu acho que ele acho que aquelas imagens lá são de 80, 81, eu não sei ao certo, mas foi logo após a volta dele. Mas de qualquer forma, você vê o quanto isso foi angariando toda a sociedade, para poder social, para fazer isso daí. Eu tenho uma pergunta. Eu já vi dezenas e dezenas de negativos às assembleias, mas eu não estava vendo pessoas do Rede Globo, por exemplo, e televisão. Eu tenho a impressão, era uma pergunta apenas sobre o fato, eu tenho a impressão que houve pouca... Pode ser que houve aproximação de algumas partes da sociedade, mas eu não conheço muito. Tem 3 cineastas que fizeram filmagens durante as greves, mas você não tem... Eu tenho a impressão que tem pouca cobertura de televisão. Por quê? E não foi apenas... Poderia ter sido TV Cultura também. Alguém tem... Eu sou certo? Eu sou errado? Não, você está certo. A televisão, ela vem no embalo do jornal. Ela é obrigada, nos anos seguintes, a cobrir. Com uma exceção, não de televisão, mas de rádio. A Rádio Bandeirantes, no tempo do José Paulo de Andrade, acho que é importante isso colocar. Ele mantinha um correspondente, José Roberto Marques. Lembra do José Roberto Marques? O José Roberto Marques morava aqui pertinho do jornal. Ele chegava a entrar na programação mais de 15 vezes num dia, com relatos dos acontecimentos. O rádio é importante. E o rádio, a penetração do rádio, imediata, na época que não havia internet, né? Olha, e pautava também, o rádio pautava a TV. Né? O que está acontecendo? O que está acontecendo lá em São Bernardo? E estava lá o José Roberto Marques, né? E o Zé Paulo de Andrade, que era o diretor ele era o diretor de jornalismo da Rádio Bandeirantes, além de ter o programa, né, o Pulo do Gato de manhã, né? Ele dava toda a força pro correspondente, aciona o José Roberto Marques. E é interessante que foi escrito um livro, O Pulo do Gato, e ele relata isso e descreve, inclusive, reproduz entrevistas que nós fizemos com o José Roberto Marques, que também nos deixou... Seria importantíssimo ouvir o José Roberto Marques, como seria importante... Que teve sucessores que também... que já partiram também. Agora eu lembro também, Helena, não sei se isso é com você, a Rádio Peão. A Rádio Peão. A força da Rádio Peão.
E eu lembro, não foi você que sabia da ocupação do Centreville antes? Então não foi. Quem será que... Quem foi a... A Cláudia Miller. Cláudia Miller. A Cláudia Miller, ela acompanhou todas as... É isso, a Cláudia Miller, que está em Jundiaí. Cláudia Miller aparece. Olha, temos que entrevistar a Cláudia Miller. Ela sabia quando iria haver a primeira ocupação do Centreville pela Rádio Peão, que a Rádio Peão, quando precisava, ela anunciava, quando não precisava, estrategicamente segurava. Então, eu acho que alguém teria que escrever sobre a importância da Rádio Peão. Ainda não está registrado isso. A Tribuna Metalúrgica escreve alguma coisinha, né? Mas olha, pegar ir lá no Centreville, e houve outras ocupações e tudo isso. Não só ocupações, como o deflagrar de greves também. Isso. Muitas vezes é pela Rádio Peão que acontece. Isso. Eu tenho mais uma pergunta, que é o seguinte, na história você sempre... Eu acho especialmente hoje em dia, porque hoje em dia as pessoas sabem muito pouco sobre os acontecimentos de 40, 50 anos atrás. Para a maioria da população, que são jovens, eles nasceram muito depois desses grandes acontecimentos dos anos 80 e nem se lembram, sabem pouco sobre a ditadura, etc. Mas eu estava pensando uma questão que sempre... pode ser feito e um contrassenso, vamos dizer, que é o seguinte: na realidade, quando vocês estavam falando de tensão, medo e coisa assim, eu tenho a impressão, apenas estudando isso de fora, que na realidade sempre estava a possibilidade de uma grande tragédia. De matar um monte de pessoas e acabar com tudo isso. Eu estava perguntando se vocês chegaram mesmo com os helicópteros, qualquer coisa, mas sempre houve essa coisa mais pesado. E o fato que não aconteceu já é uma coisa interessante para explicar, mas o fato que isso era parte daquela realidade, se vocês têm algum comentário, porque a história teria sido diferente neste caso. Se eles decidiram em 79 de fechar tudo, provavelmente não ia ser 80. Então é um momento muito peculiar, onde eles estavam com o poder para fazer, mas não fizeram. Do meu ponto de vista, John, é assim, as assembleias, só quem estava lá e os infiltrados estavam lá, eles sentiam o que estava acontecendo ali, né? No meu ponto de vista, eu acho que essa pressão dos trabalhadores e toda a história que estava correndo no entorno foi muito forte para que isso não houvesse, né? Até porque internacionalmente já se começava a ter um olhar diferenciado para o país, não é? Então isso tudo, peraí, está acontecendo alguma coisa diferente lá, né? O ABC está se transformando, literalmente, né? E aí os governantes tiveram que segurar a onda mesmo, não tinham que... A gente sabia de pessoas que eram desaparecidas, né? Que eram mortas, torturadas e assim por diante, né? Então, sei lá. A gente recebia nos teletipos notícias da assembleia que aconteceu naquele dia, na Vila Euclides. É interessante, todos nós falamos Vila Euclides, né? Não falamos 1º de maio. O 1º de maio é o nome que vem depois, mas é o próprio. Vinha notícia com inglês, a legenda em inglês, que ele estava repercutindo lá fora. O Fernando lembrou bem, essa repercussão no exterior ajudou a não haver uma tragédia realmente. E havia aquelas figuras de... Tito Costa, por exemplo. Tito Costa foi muito importante, era prefeito de São Bernardo. Claro que ele tinha seus interesses políticos, aparecer, aquela coisa, mas ele mediou. Há uma foto que está nos nossos arquivos de uma assembleia. Não podia ir na Vila Euclides, foi feita no Paço, tentou se escrever a palavra democracia, não se conseguiu, lembra? E o Tito Costa, ele sobe numa viatura da Polícia Militar para segurar, ia haver um embate entre os trabalhadores, entre os grevistas e os policiais.
Então, a importância... E ele tinha uma penetração como jurista, né? Ele foi falar com Golbery, o Ulisses Guimarães não saía do gabinete do Tito, né? Então, também foi importante nomes do gabarito de um Tito Costa para segurar também a onda, tal, né? E eu acho que tem também um ingrediente, né, que era a ordem, a briga, né, que aí acabou no alto comando do Exército, né, do governo, né, de regredir, né, a violência e de diminuir os atos violentos, né, que culminaram, né, inclusive com o assassinato do Vladimir Herzog. Acho que o assassinato do Vlado foi um marco para o governo militar também, a partir dali, em função da repercussão, né, de rever os seus métodos, né. Havia truculência, sim, havia, contra o movimento estudantil. Eu acho que o mais emblemático, além dos assassinatos, né, ao longo desde o início da ditadura, mas nesse período aí que foi a evasão da PUC, pelo Erasmo Dias, né, com as suas tropas lá em 78, sabe? Que também foi condenado pelo governo central, né? O Erasmo Dias era o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né? E então eu acho que, vindo para as greves depois, também teve, além dessa grande repercussão internacional e em outros setores da sociedade civil brasileira, havia também, digamos assim, essa disposição do governo central em reduzir, sabe? Eu acho que se tivesse tido alguma tragédia, algum assassinato, porque por ali estava simples de ter um massacre. Com certeza. Sempre teve sempre. Se tivesse acontecido isso, acho que o governo militar não se sustentaria mais nenhum dia no país. Eu tenho mais uma pergunta sobre pessoas que ajudaram a questão central, um ator que não foi discutido, que é exatamente a questão do clero e a Igreja Católica. Então, porque também muitas das assembleias, depois que foi vedado a entrada na Vila Euclides, foram feitas aí, especialmente em 80, sem dúvida alguma. Mas a questão, qual é a impressão de vocês sobre a importância da igreja e também do catolicismo entre os operários? Porque eu ofereço um comentário no meu livro que a maioria das intelectuais que escreveram sobre as greves, trabalhos interessantíssimos, em geral eles desmereceram muito, eles não enfatizaram a questão do catolicismo dos operários, mas houve vários instantes dentro das assembleias de fazer o Pai Nosso junto, incluindo de uma esposa, de um trabalhador que pediu, mas também com o bispo Homens, liderando isso e fazendo missa dos trabalhadores. Então, como parte de uma instituição fundamental, ainda na época e ainda hoje, obviamente diminuiu um pouco em proporções, mas qual foi a sua impressão sobre o trabalho da igreja e as freiras e os bispos, etc.?